Muito bom dia a todos os irmãos e amigos, pessoas que têm compartilhado esse momento nesse tempo e tem sido realmente um tempo de reflexão que eu desejo realmente que esteja sendo um tempo de estímulo para a sua fé. Um estímulo para que você comece a buscar mais a Deus e comece a ter experiências com o Senhor. Não são experiências apenas de forma sobrenatural, mas que estejam edificando a tua alma, que estejam mudando o teu jeito de ser, a tua forma de pensar e de enxergar o mundo e sobretudo de tomar posse, de você realmente viver cada vez mais a vida cristã que a Bíblia nos ensina. Isso é algo de extrema importância, porque foi para isso que Jesus veio. E nós vamos ver um pouco disso nesta semana de preparação para a Páscoa, a famosa Semana Santa, não é? Nós estamos refletindo sobre a morte e ressurreição de Cristo, o seu valor, o que é que aconteceu, a grande substituição do Senhor lá na cruz do Calvário. E então, através de tudo isso, o que nós cristãos vamos viver depois da morte e ressurreição de Cristo? O apóstolo Paulo escreve sobre isso aos Romanos, no capítulo 6, do verso 8 a 11. Romanos, capítulo 6, verso 8 até o verso 11. Está escrito: Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso, obra do Senhor, que eu estava falando agora há pouco. Essa necessidade de nós compreendermos o que significa a morte e ressurreição de Cristo. Então Jesus, tendo morrido para o pecado, né, o apóstolo começa dizendo: se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Ora, ele está falando aqui da morte e ressurreição de Cristo, que uma vez que Jesus morreu e venceu o pecado, e venceu, na sua ressurreição, ele também venceu a morte. E aqueles que vivem com Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que realmente têm assimilado a sua palavra, recebido a sua orientação de vida, estarão vivendo isto que o apóstolo falou. Se morremos com Cristo, também com ele viveremos. Então, se nós temos vencido o pecado, se nós temos vencido esse mundo de maldade, de perversidade, de angústias, não é? Se nós temos renovado as nossas vidas em Cristo, tirando o velho fermento e a malícia, não é? E a perversidade, nós cremos então que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário está se cumprindo em nós, que foi ter pago pelo nosso pecado e nos dar agora a liberdade, como ele disse aqui, né? Dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem domínio sobre ele. Portanto, é isso que nós estamos vendo aqui. Não é exatamente somente a morte carnal, não é? Mas sobretudo a morte eterna. Esta sim é perigosa, não é? E traz completo dano eterno sobre alguém que fica numa situação de angústia e tristeza eternamente. Dá para imaginar uma coisa dessa? Quando você queima a ponta do dedo, um pedacinho da mão, você já logo corre para um gelinho para ter o quê? Alívio. Mas imagine um fogo que nunca se consome e você estar no meio de tudo isso eternamente, sem alívio. Então a humanidade não pensa sobre aquilo que está chegando quando o juízo chegar. Mas é em Cristo que nós podemos ser libertos e termos essa nova vida. E ele continua dizendo: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que eu me considero vivo para Deus? Ele diz aqui, em Cristo Jesus. Não é pelo meu merecimento e nem pela minha capacidade, mas é por causa da cruz, é por causa da morte e ressurreição de Cristo. E ele então derramou sobre mim a sua graça. Então o pecado deixou de ter poder, domínio. Eu deixei de ser escravo do pecado.
todo aquele que crê em Jesus Cristo, foi salvo pela sua graça, essa pessoa é liberta. Por isso é que a palavra do Senhor nos mostra em todo o tempo essa ação bendita do Senhor, do seu Santo Espírito, que vem habitar em nossas vidas e transforma o nosso jeito de ser, nos libertando das ações, dos sentimentos, das reações deste mundo tenebroso, estragado pelo pecado, cheio de egoísmo, de perversidade, de vaidade, de orgulho e de interesses pessoais e das coisas que dominam o homem, não é verdade? Então, em Cristo, somente em Cristo, é que nós podemos ser libertos de tudo isso, mortos para o pecado, mas vivendo para Deus através de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que esta semana esteja mexendo aí com a sua mente e com o seu coração, para que você desperte nesse entendimento de libertação, de ter sido comprado, de pertencer a Jesus agora e de ter essa nova vida que só o Senhor pode operar dentro de nós. Deus te abençoe e fique firme.